1 até o 7. Glória ao Rei da Glória. Glória a Deus. Primeiro versículo. Chegaram a outra banda do mar e a província dos Cataríneos. E saindo ele do barco, lhe seguiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, e nem com poder algum poderia, aleluia, prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém poderia amansar. Glória a Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelo montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamou com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Glória a Jesus. Glória a Deus. É o outro. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Glória a Jesus. Vamos fazer 5 minutinhos de oração, né? Senhor, meu Deus, meu querido Pai que está no céu, aqui está a sua palavra, meu Pai. Ó Espírito da verdade, Deus do poder de glória, venha falar conosco, Senhor. Venha, Senhor, falar com a tua igreja, Senhor. Que não seja, Senhor, a minha vontade, ao nosso querer, mas sim a do Senhor, Espírito Santo. Que o meu nome diminua, que o teu nome cresça, que tudo venha a ser para a honra e a glória do teu nome, meu Pai. Porque tu és grandioso, soberano e fiel. Venha ter nossa mente espiritual, para que nós possamos ouvir, aleluia, aquilo que o Senhor tem para cada um. Deus abençoe cada um, meu Pai. Vem, Jesus, joga por terra todo mal, os impedimentos, as cadeias. Ah, Jesus, aleluia, quantas cadeias, Senhor, aleluia, agora Jesus vem amarrado nos crentes no meio da tua igreja, Senhor, dentro da tua casa, Pai. Jesus, vem jogar por terra, vem libertar, vem, aleluia, garantir a vitória, porque tu és o Deus de poder e de autoridade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, venha ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, o tema da campanha, o pastor Inácio me convidou, para me trazer a palavra. O tema da campanha é libertando, os acorrentados, E quando ele me falou, eu digo: Jesus, e agora, Pai? Não tenho nada, Não sei nada, não posso nada, Senhor. Aleluia, mas tu és o meu Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, tem poder e autoridade. Tu és o Deus que dá, o Deus que, aleluia, ensina. Aleluia, aquele que não sabe de nada. Tu és o Deus do impossível. Então, aleluia, o Senhor me trouxe a esse versículo, Glória a Jesus, que fala que ali havia um homem, aleluia, endemoniado, aleluia.
E é muito triste, né, irmãos? É muito triste nós ver, né? Muitas das vezes nós vemos Deus falando para alguém, né? Aleluia! Que vive acorrentado com corrente diabólica.